o estudante com TDAH na sua política, né? Ela só contempla as deficiências, né, física, intelectual e sensorial, o TEA e altas habilidades e superdotação. Já a política estadual de educação especial de Santa Catarina, ela contempla o estudante com TDAH como para frequentar o atendimento educacional especializado, por entender que os sintomas, né, os sinais de TDAH atrapalham muito o desenvolvimento escolar e a aprendizagem acadêmica, né? Por causa de todos os sintomas de desatenção, de hiperatividade, dificuldade de manter o foco, de permanecer sentado, de esperar sua vez. Então, todas essas questões, né, de autocontrole, de comando, no estudante com TDAH está em defasagem, né? E por isso que a política estadual de Santa Catarina, ela entende que é muito importante o estudante com TDAH receber o apoio do AEE, né, no contraturno. Todas as diretrizes que norteiam o trabalho do estudante com TDAH no AEE está nas nossas diretrizes, né, que foram escritas em 2021, foram publicadas, na realidade, em 2021, mas elas vêm de um trabalho de alguns anos, né, de estudo e de atendimento na Fundação Catarinense de Educação Especial, não só para estudantes com TDAH, mas todos os demais públicos que têm atendimento educacional especializado. Então, as diretrizes que norteiam todo esse trabalho estão nessa publicação, né? Então, qual é o objetivo e a estrutura do AEE para estudantes com TDAH? Bem, o objetivo central para o atendimento para estudantes com TDAH com relação às aprendizagens escolares, né? E melhorando, qualificando as habilidades executivas que no estudante com TDAH estão em muita defasagem, né? E acabam interferindo no processo acadêmico, no processo de ensino-aprendizagem. Esse trabalho, toda essa estrutura de trabalho deve estar não só na sala de AEE, mas também nas assessorias com o professor regente, professor de disciplina, né? E também na orientação às famílias. Então, o professor de AEE, que atende estudantes com TDAH, ele deve fazer esse trabalho, né? Não só do atendimento na sala de AEE com um aluno, mas também assessorando o professor da sala da rede regular, trabalhando de forma colaborativa, criando estratégias, ajudando na elaboração de recursos que possam servir como apoio, melhorando o desempenho do aluno na sala de aula. Também é muito importante que o professor do AEE mantenha contato direto com os pais, orientando com relação à rotina, momento de estudo, a importância do sono, com relação ao abuso de tecnologias como celular e outros, né, jogos. Então, que tenha um cuidado com esse abuso, né, de ferramentas que às vezes podem interferir de forma negativa. Então, não que não se possa usar, mas que tenha um controle desse tempo. Então, é muito importante que o professor de AE atue nessas 3 frentes, né? Atendendo o estudante na sala de aula, na sala de AE, orientando e trabalhando de forma colaborativa com o professor na rede regular, o professor da disciplina ou o professor regente, e orientando também a família com relação a toda essa questão de organização, né? O trabalho na sala de AEE, ele pode ser individual, ele pode ser em dupla ou ele pode ser em grupo, né? Sempre quando trabalhar
em dupla ou em grupo, considerar a idade, o nível, né, nível de compreensão compatível, de desenvolvimento. Quando atende em AEE misto, dá prioridade para atender os alunos, os estudantes com TDAH juntos, né? Porque os estudantes com TDAH têm certas necessidades que estudantes com TEA ou estudantes com DI não têm, né? Então, é um trabalho bastante que o professor precisa se preocupar muito com isso, né? De agrupar, fazer os grupos compatíveis, né? E os atendimentos, eles devem ser 2 vezes por semana, em sessões com um tempo mais ou menos em torno de 1 hora, tá? É muito importante que tenha essa frequência de 2 vezes na semana, porque o cérebro da gente, ele aprende muito por padrões, né? Então, a gente precisa ter esse padrão de frequência que ajuda bastante no desenvolvimento do aluno. 1 vez na semana acaba sendo um pouco, né, para que o professor trabalha na sala de AEE tenha realmente qualidade e tenha efeito, né, sobre o desenvolvimento do aluno, com relação às aprendizagens escolares, à sua organização com tarefa, com deveres. Então, é bem importante que tenha essa frequência de 2 vezes na semana. Então, mais ou menos, né, apresentando esse quadro para vocês entenderem um pouquinho como é a estrutura do atendimento para estudantes com TDAH, nós temos essas 3 importantes áreas de atuação, né? Primeiro, planejamento. Professor, para atuar com qualquer criança, ela precisa conhecer o estudante. Quais as barreiras que interferem na aprendizagem? Quais as necessidades que esse aluno tem, né, que precisam ser trabalhadas? Quais as habilidades que estão em defasagem, compreender como é a estrutura dessa criança, desse estudante, né, esse meio em que ele vive, familiar, social, né, pesquisar o máximo possível sobre essa criança, os interesses, o que torna ele engajado nas atividades. Então, é importante que os primeiros atendimentos com o estudante sejam esse atendimento com avaliando todas essas questões que envolvem o aluno, o estudante com TDAH. E se preparar para atuar, né? O professor precisa estar preparado para atuar com esse aluno. Como assim? Conhecendo sobre o que é TDAH, conhecendo sobre a vida do estudante, conhecendo sobre as diretrizes, né, que norteiam esse trabalho. Então, é importante que o professor esteja sempre muito bem preparado para atender o seu aluno. Então, as intervenções, né, dentro de um trabalho com estudantes com TDAH no AEE, eles são intervenções voltadas para qualificar as funções executivas, né? Que a gente já vai ver agora, falar um pouquinho de cada uma delas. Ele que tem, assim, todo esse apoio na aprendizagem, né? Não só atendendo no AEE, mas orientando os professores na rede regular de ensino, né, com relação à posição do aluno, o melhor lugar para ele sentar, né? O que às vezes é importante que o professor tenha esse cuidado com o que faz ele motivado, colocar ele do lado de estudantes que não sejam tão agitados, né? Colocar eles numa posição na sala onde eles não fiquem também com outras crianças, outros estudantes que também gostam de conversar, enfim, e sempre registrar os avanços. É muito importante isso, porque para a gente fazer uma avaliação final, a gente tem que fazer todo esse registro de cada atendimento, dos objetivos, sempre muito mensuráveis, que a gente consiga enxergar, né, resultados. E esse trabalho é um trabalho de reabilitação cognitiva, que a gente vai estar sempre reabilitando todas as questões que envolvem os processos cognitivos, né? E a assessoria, que é importantíssimo ser realizada, né? Assessoria na rede regular, orientando esse professor da rede regular, sempre que orientar
fazer o registro dessa orientação, né, que é importante que a gente tenha tudo registrado, porque às vezes o professor da rede não compreende, às vezes, o que a gente orientou, então, estando registrado, é mais fácil de ele seguir as orientações, às vezes também pode não lembrar. Então, é importante que todas as orientações que a gente faz com os professores lá na sala de aula gerem um registro, porque isso também vai auxiliar na nossa avaliação, né, do AEE e a avaliação do aluno na sala de aula, né? E o professor de AEE o professor de AEE, ele é uma referência, né, na educação especial na escola. Então, ele pode estar também organizando cursos com os professores da escola, organizando momentos de estudo, estudando sobre as políticas, estudando sobre as diretrizes, estudando sobre as melhores formas de atuação, né? Sobre adequações, a diferenciação curricular, enfim, trabalhando sempre de forma colaborativa com o professor em sala de aula, com a família e também com os outros profissionais que atendem o aluno, né? Às vezes um fono pode estar auxiliando em algumas questões que a gente não consegue estar atuando da melhor forma, né? Então, a gente precisa estar sempre em contato com os profissionais que atendem esse aluno. Para atuar da melhor forma com o aluno com TDAH, a gente precisa conhecer e entender, né, o que é o TDAH, o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque para atuar, a gente precisa conhecer. A gente nunca consegue trabalhar com o desconhecido, né? Sempre quando a gente vai trabalhar com alguma coisa, ou qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa conhecer, né, para saber atuar da melhor forma. E não é diferente quando se é professor, né? Então, a gente precisa conhecer sobre o que é o TDAH, né? Quais são as características, por que ele atrapalha tanto do desenvolvimento escolar. É importante a gente conhecer, não para justificar, né, o que o estudante não consegue. Não para isso, ele é TDAH, não consegue, né? Mas para compreender como funciona mesmo o funcionamento de uma criança com TDAH, né? Lembrando sempre que antes de ter o TDAH é uma criança, né? Com temperamento, com características vindas da sua família, do seu meio social, né? Ele tem uma personalidade. Então, antes do TDAH, a gente tem que pensar que é uma criança, que é um estudante, né? Não só pensar no TDAH em si, né? Mas em todo o universo que acompanha essa criança, esse estudante. Então, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? Ele tem que aparecer lá no início da vida, né? Lá nos primeiros anos de vida da criança, os sinais, os sintomas, eles já vão aparecer, né? É mais comum eles aparecerem mesmo quando começa a frequentar o primeiro ano, né? Na rede regular. Por quê? Porque quando a criança começa, até na educação infantil, as atividades são mais lúdicas, são mais livres, e é importante que seja assim mesmo, né? A criança precisa desenvolver todas as questões de habilidades motoras, né? Se relacionar com outras crianças, aprender aqueles preditores para se alfabetizar, né? Precisa muito estar dessa forma mais lúdica mesmo, né? Quando entra no primeiro ano, as exigências são maiores. A criança precisa sentar, precisa prestar atenção em atividades que exigem mais esforço mental, precisa ter uma certa disciplina. E é nesse momento que os sintomas do TDAH começam a aparecer mesmo, né? Então, ele é um sintoma... o TDAH é um transtorno que tem que aparecer desde a infância, né? Ele tem dois grupos assim de sintomas, né, de sinais, que é o grupo da desatenção, né, um grupo de sintomas da desatenção, e o grupo de sintomas de hiperatividade e impulsividade, né?
e ele tem uma prevalência mundial de 5 a 7%. Então, existem estudos, né, que mostram que 5 a 7% da população no mundo tem TDAH. É um transtorno multifatorial, né? Ele inclui fatores genéticos e fatores ambientais. Existem muitos estudos que falam que existem 2 neurotransmissores muito envolvidos nesse transtorno, né? Que é a dopamina e a noradrenalina, que são 2 neurotransmissores que bombeiam a parte frontal, que é responsável pelas funções executivas, a parte frontal do cérebro, né? E os sintomas de TDAH, todo mundo diz assim, porque eu sou um pouco hiperativa, eu sou um pouco desatento, eu também esqueço a chave do carro, eu também esqueço de dar comida para os meus gatos, mas não é esquecer um dia ou outro. Quando é TDAH, esquece o tempo inteiro, que gera prejuízos para a pessoa, né? Não, a gente não pode pensar que um transtorno, ele gere benefícios, né? Para ser transtorno, ele gera prejuízos na vida acadêmica, na vida social, nas interações familiares, né? Então, o TDAH, um transtorno, ele sempre gera prejuízos. Então, são esses 2 grupos de sintomas que são responsáveis pelo TDAH, né? Então, dificuldade em prestar atenção aos detalhes, cometer erros por descuido. Dificuldade de prestar atenção em detalhes eu também tenho, mas é o tempo todo, em todos os momentos, em todos os lugares, né? Não é só na escola, é na vida, é lá no seu círculo familiar, é entre os amigos, né? É o tempo inteiro, aquilo acompanha o estudante, né? A gente não deixa o TDAH em casa e vai para a escola sem TDAH. Então, ou tem TDAH na escola e em casa é uma criança que não apresenta sintomas. Então, não é TDAH. Né? O TDAH acompanha o sujeito em todos os ambientes e espaços que ela frequenta. Né? Dificuldade de manter atenção em tarefas, dificuldade em ouvir quando alguém fala, sempre interrompe a fala do outro, né? Ou não leva em consideração o que o outro está falando, a professora está explicando, está se metendo na conversa da professora, né? Executar e completar tarefas ou atividades, deixa muito tarefa pela metade, começa a copiar do quadro, copia, a professora já apaga, está sempre atrasado, né? Em organizar as tarefas e atividades, evita muito a atividade de esforço mental continuado, e uma das maiores exigências na escola é a atividade de esforço mental, né, que dá a atividade de esforço mental continuado. Para crianças que não têm o TDAH, ela fica cansada, mas ela consegue dar conta. Crianças com TDAH, como tem uma dificuldade nas funções executivas, né, ela acaba tendo que fazer um esforço mental muito maior e ela entra em cansaço mental muito rápido, né? Ela fica em estafa mental muito rápido. Então, ela nem quer entrar, né, nesse esforço mental para fazer uma tarefa, porque ela sabe que aquilo vai ser muito cansativo, ela vai ter que ter um recurso cognitivo muito grande. Então, eles têm muita dificuldade em manter o foco em atividade de esforço mental continuado, né? Perde objetos para realizar tarefas, é muito distraído, né? É muito esquecido nas atividades de vida diária. Nos sintomas de hiperatividade ou impulsividade, ele se mexe muito, pé, mão, se contorce. Então, não é aquele movimento, porque às vezes eles dizem assim, ele tem a hiperativa, ele brinca, ele corre, ele está sempre... isso é coisa de criança. Criança realmente brinca, corre, sobe, mas na hora que é para sentar e estudar, ela senta. Né? Já a criança com TDAH, o estudante com TDAH, ela tem aquele movimento que é necessário para ela. Ou ela está sempre batendo a perna, ou está batendo a caneta na mesa, e acaba interferindo mesmo na atividade da escola, né? Na sala de aula, na dinâmica da sala de aula. Então, às vezes, e se a gente pede para a criança parar de se movimentar, não, para quieto, que não sei o que, às vezes a gente pede, né?
Aí ela vai ter que fazer um esforço cognitivo muito grande para manter aquela perna parada ou aquela mão em movimento e acaba não prestando atenção no que o professor está explicando. Então, é difícil mesmo para a criança com TDAH controlar todos esses impulsos com relação ao movimento, à questão motora, né? Se levanta toda hora, não espera a sua vez, né? Fica correndo, escalando ou mexendo em coisas quando não é o momento de fazer. Ah, mas toda criança faz. Toda criança faz, mas o TDAH faz muito mais. É o tempo todo. Não é o que ele faz, mas é a quantidade de vezes, né? Dificuldade de se manter em ambiente silencioso, né? Frequentemente está em movimento, fala o tempo todo, no momento que é inadequado falar, deixa escapar respostas antes que a pergunta seja concluída, é aquela criança que o professor está falando, se mete o tempo todo, mas professora, mas meu tio, mas meu amigo, né? Sempre tá, não deixa a professora concluir e acaba interferindo bastante na aula, né? Dificuldade de esperar a sua vez no jogo, interrompe as outras pessoas ou se intromete o tempo inteiro. Então, são sintomas de hiperatividade e impulsividade que interferem bastante nas aprendizagens escolares, né? Então, o TDAH, existem 3 grupos, né? 3 apresentações, tá? Nem toda criança que é TDAH tem hiperatividade, né? Nem toda criança que é TDAH tem desatenção, né? Então, o TDAH tem 3 tipos, 3 apresentações distintas. Tem o TDAH predominantemente desatento, que é aquela criança que não incomoda dentro da sala. Ela fica lá quietinha no mundo da lua, às vezes não copia, não resolve as tarefas, deixa tudo pela metade, não entende o que a professora fala, mas também não incomoda. Está lá quietinha no cantinho dela. Normalmente a predominância na desatenção, normalmente acomete mais as meninas, né? Então, aquela menina quietinha, acomete os meninos também. Mas, assim, é mais comum as meninas. Por isso que as meninas com TDAH, com a predominância desatenta, demora mais para o diagnóstico, né? Porque é aquela criança, aquele estudante que não incomoda em sala de aula, mas que também não aprende. E por não incomodar, demora mais para a gente perceber isso e para estar encaminhando para os serviços e para os tratamentos adequados, né? O TDAH predominantemente hiperativo, ele tem só os sintomas da hiperatividade, né? De 6 ou mais sintomas da hiperatividade, e às vezes tem poucos sintomas de desatenção que nem chegam a ser relevantes para ter os sintomas, né, para ser um combinado, né? Então, aquele menino que aprende, que termina rápido, ou menina, né, que aprende, termina rápido, é ligado, mas não para quieto, né? Não senta, tudo que pega na mão deixa cair, bate na carteira dos outros, é desorganizado, tira tudo de dentro da mochila, menos o caderno, né? Menos o caderno de tarefa. Então, é aquela criança, é aquele estudante que aprende, que não tem dificuldade para aprender, porque ele não tem sintomas de desatenção, mas é super agitado e o que acaba interferindo na aprendizagem escolar é essa hiperatividade, essa impulsividade. E o combinado, que é quando o estudante apresenta 6 ou mais sintomas da desatenção e 6 ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade. Esses estudantes são os que mais acabam tendo prejuízos na vida e na escola. Então, quais os sinais do TDAH que mais interferem na escola? Eles são inquietos, nervosos, furacão, né? Sempre a 1000 por hora. Eles deixam muitas atividades incompletas, né? Começam, não terminam. Às vezes não corrige quando o professor está lá corrigindo a tarefa no quadro. É esquecido, né? Não faz tarefa porque esquece de fazer. Não traz dever ou trabalhos porque esquece de fazer, não estuda para a prova porque esquece que tem prova, sabe? É super distraído,
muita falta de foco a detalhes, né? O comportamento excessivo, né? Que interfere bastante. O comportamento excessivo, às vezes, é o motor, às vezes é o cognitivo, às vezes é a fala, que fala demais, né? Às vezes tem um pensamento acelerado que está ali, né, a 1000 por hora. Dificuldade de planejar as ações, né, que é uma coisa que interfere bastante na organização, e não aguardar a sua vez. Eu trago esse quadro que foi um estudo desenvolvido pelo professor Barclay, que é um grande professor que estuda muito sobre o TDAH. Ele fez com o grupo dele um estudo de longo tempo, assim, e só para vocês entenderem como é importante a gente atuar desde o início, né, com estudantes com TDAH, né, trabalhando no AEE, né, levando para, às vezes, terapia com psicólogo, enfim, dando toda essa estrutura para que os prejuízos sejam os menores possíveis. Porque, assim, transtorno gera prejuízo, atrapalha a vida, né? Atrapalha bastante a vida, né? Se a gente não está atuando ali desde o início, desde sempre. Então, esse estudo, crianças, estudantes, pessoas com TDAH, é o roxinho, tá? É a linha roxa. E crianças, estudantes, pessoas normais, né? Típicas, vamos dizer assim, que não tem TDAH, é a linha amarela. Então, repetir na escola, né? Olha quanto a mais crianças com TDAH repetem na escola. O segundo ali é concluir o ensino médio. Quantas crianças com TDAH não concluem o ensino médio? O terceiro ali é gravidez na adolescência. Quantos mais meninas com TDAH engravidam na adolescência? O STD, doenças sexualmente transmissíveis. Os estudos mostraram que pessoas com TDAH acabam tendo muito mais doenças sexualmente transmissíveis. Acidentes de qualquer tipo, né? Pessoas com TDAH têm mais acidentes. Acidentes de carro, pessoas com TDAH sofrem mais acidentes de carro. Prisões, pessoas com TDAH têm mais chance de ser preso, de cometer delito, do que outras pessoas. Isso é um estudo, né? Eu não estou trazendo aqui da fonte minha, isso é um estudo que foi feito e que mostra o quanto é importante a gente atuar desde cedo para que não tenha tantos prejuízos na vida adulta. Né? Pode acontecer com todas as pessoas, mas as pessoas com TDAH, em função dos sinais, dos sintomas, acaba tendo mais prejuízos na vida adulta. Né? Então, falando um pouquinho do TDAH e das funções executivas. As funções executivas, né, são funções cognitivas responsáveis por toda nosso controle, nosso autocontrole. Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa das funções executivas, né? Ela é como se fosse o maestro do nosso corpo. Ela fica nos regulando, dizendo agora o que a gente tem que fazer, nos organizando, né? E controlando todos os nossos comportamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, né? Os nossos pensamentos. Então, são as funções executivas que nos fazem ter todo esse controle das nossas ações no dia a dia. Né? E é isso que que os estudos mostram que são essas funções que estão em defasagem nas pessoas que têm TDAH. Então, as funções executivas são essas funções que a gente precisa trabalhar bastante, não só com estudantes com TDAH, com todos os estudantes, mas muito mais estudantes com TDAH, e é o que a gente costuma trabalhar no AEE. Então, as funções executivas são todas essas funções que fazem com que a gente, que regula o nosso fazer, o nosso pensar e o nosso sentir, nossas emoções também, né? Então, por isso que, às vezes, estudantes com TDAH têm mais frustração, choram mais, às vezes, ficam mais irritados, porque eles têm bastante dificuldade também do controle das emoções,
né? Às vezes o pensamento é acelerado, não consegue organizar o pensamento, né? Por isso que acaba tendo bastante prejuízo, bastante problema na escola e até nos seus relacionamentos, né? E de fazer também, né? Acaba não levando uma tarefa até o final, não conclui, ou faz o que não deve ser, né? Tem que fazer uma tarefa, faz outra coisa que nem ainda é o que deve, por exemplo, tem que estudar para a prova amanhã, mas tem um trabalho para a semana que vem, acaba fazendo o trabalho e não faz a prova, porque tem muita dificuldade de se organizar, né? Principalmente com relação ao tempo. Por isso que o TDAH não cumpre muito, acaba deixando tudo para cima da hora, né? Acaba deixando os compromissos tudo acima da hora, porque assim, a pessoa com TDAH, ela não consegue enxergar o futuro de uma forma linear. É como se o futuro, tudo que está no futuro vai acontecer ao mesmo tempo. Então, por isso que eles deixam muito para cima da hora, né? O futuro tem que estar aqui, iminente, já aqui na cara, para eles começarem a agir, né? Então, é uma questão também do controle, né? Do autocontrole. Na escola, por que as funções executivas são tão importantes? As funções executivas são muito importantes na escola, principalmente nos anos iniciais, em toda a vida escolar, mas principalmente nos anos iniciais para se alfabetizar. As funções executivas, elas são importantíssimas. Por exemplo, é por meio da memória de trabalho que a gente aprende a ler, aprende a escrever, né? A memória de trabalho é a responsável por manter aquela informação na mente, né? A gente mantém aquela informação na mente para resolver alguma coisa e depois a gente vai lá e recruta de novo aquela informação, aquela memória fica guardada ali e a gente resolve uma coisa e vem de novo recrutar ela. É uma memória que a gente trabalha com ela. Por exemplo, eu vou ler, né? Uma criança que está em fase de leitura, de apropriação da leitura, né? Ela decodifica o C, né? Decodificou o C, guarda o C lá na memória de trabalho, agora ela vai decodificar o A, agora ela precisa acessar o A para juntar e fazer o som da sílaba, né? Só que ela não lembra mais qual é o C, né? C, A, K. Quando ela vai decodificar o A, ela não lembra mais o C, né? E isso é memória de trabalho, então por isso que ela é tão importante na alfabetização. Capacidade de esperar a sua vez, né? Capacidade de interpretar um texto, porque ela, em função da memória de trabalho, ela vai decodificando as palavras, já não lembra mais o que leu no começo, né? Controlar as emoções, né? A criança que apresenta TDAH, ela tem mais, ela se frustra mais rápido, ela sofre mais, tem mais dificuldade de se manter sentado, de se engajar nas atividades, né? Ter todo o comportamento criativo, também crianças com TDAH têm mais dificuldade com isso. Eficácia na comunicação, né? Como é um estudante que interfere muito na fala do outro, não ouve uma instrução até o final, interrompe a fala do colega, quer sempre ser o primeiro a falar, às vezes não é nem sobre o assunto que a professora está tratando, né? Nas interações também, enfim, as funções executivas são primordiais nessas questões todas que envolvem a escola. Quais são essas funções executivas, né? Vários autores que estudam sobre funções executivas, uns falam de algumas, outros incluem outras funções, mas todos os autores se combinam com relação a essas três funções executivas que são as de base, que é o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho. São essas são as funções executivas de base, né? Dessas vão se originar as outras, que são mais detalhadas, né? Mas são as três funções executivas, assim, de base. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas. O controle inibitório. O que é o controle inibitório? É tudo que faz com que a gente se controle nossas ações, controle nossos pensamentos, controle as nossas emoções,
né? Então, é assim, todo mundo, às vezes, às vezes até no trabalho, a gente como adulto, tá lá no trabalho, escuta alguém falar alguma coisa e pensa, né? Ixi, que bobagem que ela tá falando. Mas a gente não expõe, a gente não verbaliza isso. Né? Por quê? Porque a gente tem controle inibitório, a gente cuida, sabe o que tem que ser dito, nem sempre, né? Mas na maioria das vezes sabe o que tem que ser dito, o que deve ser falado, né? O que pode ser, consegue, né, às vezes, controlar um choro, uma emoção, porque a gente tem um controle inibitório melhor, né? Não que a gente também não tenha todas essas questões, às vezes, do descontrole, né? Que não consiga se controlar, mas é aquela coisa, né? Quem tem TDAH tem muito mais, quase o tempo inteiro, né? Não consegue, às vezes, controlar a sua fala, interrompe os outros, não consegue controlar sua atenção na atividade, né? Então, o estudante com TDAH está ali copiando do quadro, está ali fazendo uma tarefa, daqui a pouco passa outra coisa, né? E aí passa uma borboleta voando, já vai olhar para a borboleta. Quando ele volta para a atividade já acabou, o professor já está em outra coisa. Então, dificuldade de controlar a atenção não é só ficar desatento, é retomar. Porque assim, ó, todos nós, né, perdemos a atenção, né? Porque assim, a gente está aqui prestando atenção na aula, né? Vocês estão olhando, daqui a pouco passa alguma coisa, ou conversa com uma colega, já se distraiu, mas consegue retomar da onde parou, né? Consegue voltar. A criança, o estudante com TDAH tem mais dificuldade nesse autocontrole, né? Então, o controle inibitório é tudo que envolve essa capacidade de controlar a sua própria atenção, o seu próprio comportamento, os seus pensamentos e as suas emoções. Aqui eu coloquei como sugestão de atividade, né? Essa atividade é bem legal de fazer, porque assim, primeiro tu apresenta para a criança o quadro com as figuras, né? E aí ela tem que prestar atenção, deixa no campo visual dela, vamos dizer, por 1 minuto. E pede para que a criança tenha o máximo de atenção em tudo que está na figura. Aí depois tu tira do campo visual e faz as perguntas. Né? Então, ela vai ter que acessar lá, ela teve que ter todo o controle, né? Aí, outra coisa, as funções executivas, gente, elas é um conjunto. Então, a gente trabalha todas de forma integral, assim, todas juntas, né? A gente, às vezes, vai avaliar uma função executiva, né? Vai avaliar o controle inibitório, mas a gente vai também trabalhar ali memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, todas elas trabalham de forma conjunta, né? Mas às vezes tu quer qualificar ou melhorar uma certa função executiva, é lógico que tu vai, né, eleger a que tu vai trabalhar, porque é a que tu quer qualificar na criança, mas todas as outras funções são recrutadas, ela é um conjunto mesmo, né? Trabalha de forma bem conjunta, assim. A gente separa elas para explicar, né, para que a gente consiga compreender o que é cada uma, né? E é lógico que aqui eu estou falando assim de forma bem geral, né? O legal é estudar mesmo sobre cada uma delas. É uma atividade que é legal de fazer com a criança, né, para trabalhar o controle inibitório, às vezes fazer o ditado de circular palavras, né, e depois a criança ter que copiar a palavra que foi circulada, que foi ditada, né, são várias estratégias assim que até o professor de sala de aula pode estar trabalhando e o professor do AEE também. Memória de trabalho. É a capacidade, tá? A memória de trabalho é uma memória que tu trabalha com ela. Então, é a capacidade de manter uma informaçãozinha na mente, né? Resolver uma coisa ali na frente e depois acessar a informação de novo, né? Por exemplo, o que eu falei sobre a leitura. A leitura, quando tu tá aprendendo a ler, então, o que é o aprender? É tudo que está automatizado, né? Quando tu tá aprendendo a ler, tu ainda não sabe. Tu tá aprendendo, tá no processo de aprendizagem. Quando tu já aprendeu a ler, ali, claro, tem palavras que a criança tem mais dificuldade, mas assim, conseguiu ler o básico dentro do que foi proposto, já automatizou. Então, já aprendeu, né? Tudo que está automatizado já é aprendizagem.
Então, quando a criança está desenvolvendo a leitura, vamos dizer assim, ela está ainda na fase de aprendizagem. Então, ela precisa ler, por exemplo, a palavra cavalo. Ela vai decodificar o C, né? Aí ela vai lá, guarda o C ali na memória de trabalho, aí ela decodifica o A, aí ela tem que formar o K, né? K. Aí ela vai lá e decodifica o V, o A, vá. Ela não lembra mais do K. Então, isso é pura memória de trabalho. Então, por isso que é bem legal a gente trabalhar a memória de trabalho com os nossos alunos. Claro que a memória de trabalho não se trabalha sozinha, a gente recruta as outras funções executivas também. Mas às vezes a gente quer melhorar aquela memória de trabalho, né? Então a gente vai prestar atenção nisso, quando a gente vai trabalhar com a criança, né? Vai prestar atenção na memória de trabalho da criança. Então é importante que a gente faça atividades e recursos, se aquela criança apresentar dificuldade na memória de trabalho, que tenha a ver com com toda essa questão de memória de trabalho. As atividades tenham que vá qualificar isso na criança. Né? A flexibilidade cognitiva. Tudo que envolve criatividade, estratégia, detectar erros, passar por cima de obstáculos, é flexibilidade cognitiva. Né? Tudo que envolve soluções, né, criativas é flexibilidade cognitiva. Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem da vida adulta. Eu venho trabalhar sempre pela mesma rua. Né? Eu já estou acostumada a fazer o meu percurso, o meu trajeto para vir trabalhar. Um dia eu venho trabalhar e a rua que eu costumo vir está em obra, ela está trancada, ela não tem acesso. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pensar, né, em outro caminho para vir trabalhar. Eu preciso ter uma atitude criativa, né? E eu preciso me organizar para isso. Isso é flexibilidade cognitiva. Todas as vezes que a gente precisa criar alguma estratégia, e é assim, ó, de forma, agora, né? Tu não teve um preparo, né? Tu não teve assim, tal dia a gente não vai poder estudar tal texto porque eu vou faltar nesse dia. Tu teve com antecedência, né? Tu teve toda a questão para te organizar. A flexibilidade cognitiva é quando é para já, né? É no momento ali, ó. Tu tem que criar uma estratégia agora, né? Isso é flexibilidade cognitiva. Ser criativo nesse momento. Por exemplo, um estudante que tem que escrever, né? E ela não trouxe a caneta, ou a caneta falhou. Ela tem que criar a estratégia agora para resolver o problema. Pedir emprestado, escrever de lápis, enfim. Estou dando um exemplo assim, mas a flexibilidade cognitiva é tudo que envolve criatividade, né? E isso é muito importante para o estudante para a aprendizagem escolar e para ter um bom desempenho na vida escolar, né? Planejamento, organização e condução das atividades. É uma função executiva também, né? Ela é fundamental, né? Planejar, se organizar é fundamental para que tenha um bom desenvolvimento escolar, né? Então, assim, a gente tem aquela nossa conversa interna, né? Uma pessoa que não tem TDAH, vamos dizer assim, ela tem uma organização, um planejamento, aquela conversa interna. Então, a gente acorda de manhã e pensa, né? Eu vou escovar meu dente, eu vou fazer o café, depois eu vou me arrumar, vou trabalhar, vou passar na padaria. Tu te organiza internamente. Né? Isso é planejamento, isso é organização, isso é condução. Tu vai planejar, vai se organizar para isso e vai conduzir. Estudantes que têm dificuldade, né, de planejamento, de organização e de condução, precisam ser trabalhados também, precisam ser ensinados até essa conversa interna. Por isso que é tão importante trabalhar combinados, né, trabalhar atividades que tu tenha aqui começo, meio e fim, né? Por isso que é tão importante quando a gente vê
quando a gente vai fazer uma atividade com um estudante, a gente vê que é muita coisa que ele não vai dar conta, por isso que é tão importante a gente diminuir, né? Ou às vezes até trabalhar com ele de forma mais resumida, mas que ele conclua, né? E vá aumentando o grau de exigência aos poucos. Por exemplo, o que adianta eu vou trabalhar com a criança, o professor lá na sala de aula, uma criança com TDAH, que tem muita dificuldade de fazer uma operação de multiplicação, vamos dizer. O que adianta? Daí o professor bota quatro operações de multiplicação para o grupo fazer. Só que o meu estudante com TDAH, ele tem muita dificuldade de conduzir, de se planejar e de chegar até o final das 4 operações. Então, por isso que é importante apresentar uma a uma, porque ele precisa começar, desenvolver e terminar. Ele tem que aprender a fazer isso, né? Então, por isso que se tem 4 operações, né? E ele vai fazer uma bem feito, melhor fazer uma bem feito do que as 4, né, pela metade. Então, por isso que é tão importante a gente ter também esse cuidado na hora de trabalhar certas atividades, né? Porque é importante que ele sempre conclua o que está fazendo. Para a gente ensinar isso, né? A gente tem que externalizar a conversa, esse planejamento, para que ele possa internalizar, né? Atividades que ajudam bastante isso, né? O mapa de ideias, que é produzir texto, enfim, aqui é só uma ilustração, uma ideia para vocês. Iniciação, persistência e conclusão, né? Então, é muito importante, estudantes com TDAH têm muita dificuldade de iniciar uma tarefa, persistir e concluir, né? Às vezes ele tem essa questão do esforço mental continuado, que eu falei, que envolve as funções executivas, né? Que é muito característico do TDAH, por quê? Porque o TDAH, ele entra em estafa mental muito mais rápido, porque ele precisa ter um esforço muito maior, o esforço que uma criança que não tem TDAH faz para, por exemplo, escrever uma palavra, para o TDAH o esforço é muito maior, principalmente quando ele está em fase de aprendizagem, se não está automatizado, porque eles têm que fazer um esforço muito maior para aprender, né? Então, por isso que eles procrastinam muito, não concluem, também por causa da desatenção, que às vezes fica desatento lá, quando volta já não tem, né, o que a professora estava trabalhando ali já é outra coisa, né? Então, é assim, importante a gente estar qualificando essas questões de iniciação, persistência e conclusão. Automonitoramento e autorregulação, né? Monitorar e modular sua atenção, seu comportamento, né? Para atingir metas, objetivos. Então, essa capacidade que a gente tem de se automonitorar, de se autorregular, de saber o momento certo, de falar, de fazer, de agir, né? De manter o foco, manter a atenção.